Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta que muita gente se faz aqui no canal, principalmente nesse momento de grandes tensões na Península Coreana. Como e por que os Estados Unidos e o Japão se tornaram assim tão aliados? Não se esqueça de conferir as novidades da loja. Ao mesmo tempo em que você adquire produtos de qualidade, estará ajudando a manter vivo o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link está aqui na descrição. Para entendermos a atual relação dos Estados Unidos e do Japão, temos que recuar no tempo até o início do século XX. Naquela época, o Japão estava empenhado em se transformar numa grande potência, não apenas regional, mas sim global. A primeira grande experiência militar japonesa ocorreu entre 1904 e 1905, quando o Império do Japão combateu e venceu o Império Russo do czar Nicolau II. Essa grande vitória japonesa abriu caminho para toda uma nova fase na história do Japão, transformando um antigo estado feudal numa autêntica potência colonial. Com a derrota russa, os japoneses começaram a ganhar cada vez mais influência na Ásia, resultando na completa anexação da Península Coreana em 1910 e na invasão japonesa da Manchúria, na China, em 1931. A partir daí, o Japão passou a querer sempre mais, o que o levaria a chocar-se diretamente com os Estados Unidos e outras potências coloniais europeias, que tinham forte presença no Pacífico. No início dos anos 40, o Japão estava desesperado atrás de petróleo e minério de ferro, matérias-primas que existiam em abundância nas colônias norte-americanas, britânicas, francesas e holandesas. Isso levou ao ataque japonês a Pearl Harbor e a muitos outros alvos na região no dia 7 de dezembro de 1941, dando início à chamada Guerra do Pacífico, que terminou apenas em setembro de 1945, após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto daquele ano. Mas se o Japão e os Estados Unidos lutaram de forma tão dura e cruel no Pacífico, e se em agosto os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, matando 30 mil militares e quase 200 mil civis, como é possível hoje esses dois países estarem tão intimamente aliados? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão deixou de existir como potência militar, com a segurança daquele país tendo sido entregue nas mãos dos norte-americanos. Apesar do exército japonês ser, hoje em dia, um dos mais avançados e poderosos do mundo, a Constituição do país proíbe o seu uso em operações ofensivas, restringindo-o apenas à defesa do país, algo que é realizado em íntima coordenação com os Estados Unidos, que possuem naquele país quase 50 mil soldados. Para entendermos o porquê os japoneses permitem até hoje, mais de 70 anos depois do fim da guerra, que dezenas de milhares de soldados norte-americanos permaneçam no seu país, temos que tentar compreender a cultura japonesa. Reparem que eu disse tentar, porque a cultura japonesa é tão profundamente diferente da nossa, que para um ocidental latino vivendo num país tropical sul-americano, é praticamente impossível compreendê-la na sua totalidade. Se eu disser que uma parte significativa do motivo por trás dessa aparente submissão japonesa é uma mistura de vergonha, arrependimento e conveniência, garanto que mais de 90% de vocês não irão acreditar. E não vão acreditar justamente porque a nossa cultura é profundamente diferente da cultura japonesa. Passaram-se 72 anos desde o fim da guerra e restam pouquíssimos militares japoneses que ainda estão vivos e que combateram naquela guerra. Mas mesmo assim, os seus filhos, netos e bisnetos reconhecem hoje o estrago que os seus antepassados causaram e autenticamente se arrependem disso. E aí você, ocidental, pergunta, mas como assim? Eles levaram com 2 bombas atômicas e ainda se sentem arrependidos e envergonhados? É como eu disse, a nossa cultura é muito diferente da deles, e a forma como eles encaram o mundo lá
é muito diferente da forma como nós encaramos o mundo aqui. Esse movimento que vemos por aqui, com muitas pessoas acusando os Estados Unidos de terem sido covardes e cruéis ao lançarem bombas atômicas sobre o Japão, por mais incrível que possa parecer, não existe no Japão. O que existe no Japão é um forte movimento contra a proliferação de armas nucleares. Mas são raros os ataques públicos especificamente direcionados contra os Estados Unidos, pelo bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Em geral, e quando digo em geral, refiro-me a mais de 90% da população, a sociedade japonesa hoje vê o bombardeio atômico de 1945 como um mal necessário para ter posto um fim a uma guerra que já tinha matado dezenas de milhões de pessoas. É claro que há ressentimento, afinal, morreram pessoas de ambos os lados, mas no geral o clima não é de ódio ou revanchismo, muito pelo contrário. Muita gente no mundo, principalmente no Brasil, quando ouve isso não acredita, mas é verdade, e aqui na descrição encontrarão uma série de fontes onde poderão pesquisar e comprovar isso por vocês próprios. Os japoneses de hoje em dia estão plenamente conscientes do tremendo mal que causaram na Ásia entre 1910 e 1945. Não posso colocar as imagens aqui no vídeo, sob o risco de ser bloqueado ou marcado como impróprio, mas basta uma pesquisa rápida na internet para encontrarem cenas verdadeiramente horrendas. De acordo com alguns estudos, os japoneses foram diretamente responsáveis por mais de 35 milhões de mortes na Ásia e no Pacífico em apenas 35 anos, com outras fontes afirmando que, se considerarmos as mortes indiretas, causadas, por exemplo, pela fome e por doenças em países fronteiriços, esse número ultrapassa os 70 milhões. Os japoneses sabem que foram eles que causaram esse mal e se arrependem muito disso, e por isso muitos encaram as bombas atômicas como uma espécie de castigo final e um meio necessário para colocar um fim à guerra. Já referi isso em outros vídeos aqui no canal, mas é importante sempre recordar que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, em agosto de 1945, o Japão ainda tinha uma grande capacidade combativa. E a prova disso foram os combates na pequeníssima ilha de Okinawa, que tinha terminado em julho de 1945, resultando na morte de mais de 110 mil japoneses e de quase 25 mil baixas americanas. Em agosto de 1945, quando as bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão, o exército imperial japonês dominava ainda 1/5 da China, toda a Península Coreana, toda a Indochina, que corresponde hoje ao Vietnã e ao Camboja, e inúmeras ilhas no Pacífico. Apesar de nessa época o Japão já não produzir armas pesadas como grandes canhões e navios, a produção de armas portáteis seguia a pleno vapor, e os mais de 5 milhões de soldados japoneses, apoiados por uma milícia de 20 milhões de homens, prometiam prolongar a guerra até pelo menos 1947, o que inevitavelmente resultaria em pelo menos mais 3 ou 4 milhões de baixas entre civis e militares. Os japoneses de hoje, ao contrário de muitos ocidentais, inclusive muitos brasileiros, sabem perfeitamente que o risco da guerra se prolongar por muitos meses ou anos era real, e a grande maioria encara as bombas como um mal terrível, mas necessário para encurtar a guerra. Sim, é estranho e é natural não entendermos isso, porque volto novamente a referir, a cultura japonesa é muito diferente da nossa, mas eles são mesmo assim. Quando mal orientados, os japoneses foram capazes de realizar coisas terríveis, principalmente contra a população civil desarmada e desamparada da China e da Coreia. Mas quando bem orientados, os japoneses são capazes de construir maravilhas. E entre os anos 70 e os anos 90, graças a uma íntima parceria com os Estados Unidos, transformaram-se na segunda maior potência econômica do globo, um feito que não alcançaram nem mesmo quando dominavam 1/4 da China e praticamente todas as ilhas e territórios do Pacífico nos anos 40.
Os japoneses sabem que só alcançaram isso graças aos Estados Unidos, que financiaram um amplo programa de reconstrução do Japão, pois temiam que o comunismo se alastrasse também por aquele país. E hoje, como vocês bem sabem, vive-se muito bem naquele país, graças justamente a isso. Nesse momento não há, em todo o Japão, nenhum movimento revanchista que tenha alguma dimensão. E nas datas em que se recordam as vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, você não vê no Japão grandes manifestações acusando os Estados Unidos de alguma coisa, com grande parte das manifestações sendo mais orientadas e focadas no desarmamento nuclear como um todo. É claro que, como em qualquer parte do mundo, há sempre aqueles mais radicais, mas no Japão eles são mesmo uma minoria. Volto a repetir, há, como é óbvio, muito ressentimento, há a dor que muitas pessoas sentem por terem perdido amigos ou membros da família, e isso é algo que nada pode apagar. Mas não há aquele sentimento apaixonado de ódio e de revanche que é visto com tanta naturalidade por nós, latino-americanos. Por isso, hoje, um dos grandes motivos para toda essa íntima parceria entre o Japão e os Estados Unidos é um sentimento real e sincero de vergonha e arrependimento dos japoneses por uma guerra que eles sabem que foram eles que começaram. E eles também sabem que aquilo que eles possuem hoje, uma economia sólida e uma qualidade e um nível de vida únicos no mundo, devem, em parte, a essa parceria estabelecida com os Estados Unidos. E é como eu disse, quando mal orientados, os japoneses fizeram coisas horríveis, mas quando bem orientados, são capazes de realizar maravilhas. Mais ou menos como os alemães, que realizaram atos terríveis na Europa durante a guerra, mas que hoje estão integrados numa Europa cada vez mais unida. Vale lembrar que em 1945, quando perderam a guerra, o Japão não tinha outra opção a não ser aceitar a dominação norte-americana. Mas hoje, em 2017, 72 anos depois, se quisessem, os japoneses conseguiriam obter a total autonomia sobre o seu território e a sua defesa, e seriam capazes, através de uma ampla campanha internacional, de obrigar a saída das tropas norte-americanas de Okinawa. Levaria tempo, seria complicado, mas acabariam por conseguir. Mas os japoneses não querem. Para eles, é melhor os Estados Unidos ali, garantindo a segurança deles, do que eles sozinhos numa região cada vez mais tensa e complicada. É uma autêntica relação de simbiose. Para o Japão, é útil ter uma grande potência dedicada a colaborar ativamente na sua segurança, pois assim não precisam investir tanto na área da defesa, podendo orientar grande parte desses fundos para a educação e a saúde. E para os Estados Unidos é também muito útil ter uma forte presença no Japão, servindo como uma base militar importante para sua missão de exercer pressão e influência na Ásia. Como é óbvio, não esperem encontrar japoneses morrendo de amores pelos norte-americanos. Para eles, a presença norte-americana ali é vista como algo prático e útil, como demonstrei há pouco, mas mesmo assim, há pessoas que não os querem ali. Os sentimentos no Japão não são tão apaixonados e quentes como os sentimentos aqui no Brasil. Trata-se de um povo muito prático e pragmático, e que sabe que assim estão melhores do que se fosse de outra forma. Como eu disse no início do vídeo, tenho a certeza que muita gente aqui não compreendeu as razões, e sei que muitos continuarão se perguntando como é que o Japão e os Estados Unidos são tão aliados depois de tudo que passaram há poucas décadas atrás. Mas acreditem, os japoneses são mesmo assim. É um povo realmente muito diferente, mas se a coisa está funcionando bem para eles assim, quem somos nós para dizermos o contrário?